Nessa aula você vai aprender tudo sobre um conceito extremamente importante para a contabilidade, que é o conceito de patrimônio. Como sempre, nossa aula vai seguir aquela estrutura padrão. Nós vamos começar contextualizando um pouquinho para você entender do que se trata o patrimônio. Depois eu vou te fornecer algumas anotações que eu acho importante que você faça. E por fim, nós vamos juntos resolver uma questão para ver como esse assunto é cobrado em provas e exames de contabilidade, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que é esse tal de patrimônio? Nesse momento, você já sabe que o patrimônio ele é o objeto da contabilidade, o objeto de estudo da contabilidade. Ou seja, a contabilidade ela vai se debruçar, ela vai analisar o patrimônio e terá isso como seu objeto, beleza? E a teoria patrimonialista, uma teoria muito importante para a nossa contabilidade, ela vai nos dizer que o patrimônio nada mais é do que o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Então você pode ver que o patrimônio ele tem uma composição, ele tem itens que o compõem. E que itens são esses? São os bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade, beleza? E por que isso é importante? Porque ao analisar o patrimônio de uma entidade, ou seja, ao analisar os bens, direitos e obrigações de uma entidade, a composição desse patrimônio, a gente consegue ter uma ideia da posição financeira de uma determinada entidade. O patrimônio ele nos permite fazer uma análise estática da posição financeira de uma determinada entidade em um determinado momento, beleza? Por isso que o patrimônio é importante. Agora nós vamos ver quais são os itens, cada um desses itens que compõem o patrimônio de uma entidade, ou seja, os bens, direitos e obrigações de uma entidade, beleza? Então vamos lá. Patrimônio. Primeiramente, a definição de patrimônio, extremamente importante. O patrimônio ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade, beleza? E o que são esses bens, direitos e obrigações? Vamos lá. Os bens e direitos de uma determinada entidade compõem aquilo que a gente chama de ativo da entidade. Então, o ativo ele vai ser o conjunto de bens e direitos da entidade. Já as obrigações, por outro lado, em contrapartida, as obrigações vão representar aquilo que a gente chama de passivo da entidade. Então, o passivo da entidade ele é composto pelas obrigações dessa entidade. Então, o patrimônio ele vai ser composto por os bens e direitos que formam o ativo da entidade e as obrigações da entidade, que é o que a gente chama de passivo. Agora, falando sobre cada elemento especificamente do patrimônio, vamos ver o que são cada um desses elementos que compõem o patrimônio, ou seja, o que são esses bens e direitos e obrigações, o que é esse ativo, o que é esse passivo, beleza? Primeiramente falando sobre ativo, definição de ativo que é importante que você anote porque isso cai em prova e cai muito. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. E aqui já deu para notar que tem algumas palavras-chave que é importante que você compreenda, que você entenda o que significa cada uma dessas palavras-chave e é importante também que você memorize isso, porque vai facilitar muito na hora de resolver as questões de prova que você for fazer, beleza? Então vamos lá. Ativo, recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. A primeira palavra-chave que a gente precisa compreender é que o ativo ele é um recurso econômico presente, ou seja, um recurso econômico que a entidade, no presente momento, ela tem aquele recurso econômico. E o que seria um recurso econômico? O recurso econômico, a norma vai dizer que é um direito real ou um direito pessoal. E o que seria um direito real e um direito pessoal? Um direito real, ele seria um bem propriamente dito. Por exemplo, pense em um veículo. Um veículo, ele é um bem que, se for de controle daquela entidade, ele vai fazer parte do ativo. Então, o veículo é um exemplo de direito real. Agora, um direito pessoal, por outro lado, é um direito propriamente dito, em que você tem um devedor, uma terceira parte, uma terceira pessoa, que será devedora daquela entidade, que tem o dever de entregar algum recurso para aquela entidade. Pense, por exemplo,
em um cliente daquela empresa, daquela entidade, que possui uma dívida com a entidade, com a empresa. Essa dívida desse cliente é um direito pessoal, portanto, será um recurso econômico, será um ativo daquela entidade em questão. Beleza? Então, recurso econômico será um direito real, ou seja, um bem, ou um direito pessoal, que é um direito propriamente dito de receber algo de uma outra pessoa. Beleza? Esse é o conceito de recurso econômico. Uma outra palavra-chave é que o ativo ele é controlado pela entidade. A entidade ela vai deter controle sobre determinado recurso econômico quando ela tiver o direito de usar aquele recurso e também o direito de obter daquele recurso benefícios econômicos. Então, se a entidade ela possui algo que não necessariamente é de sua propriedade jurídica, mas ela possui algo, possui direito de usar aquilo, o direito de exercer os benefícios econômicos advindos daquele recurso, dizemos que esse recurso é um recurso controlado pela entidade. E se for controlado, esse é mais um critério para classificar algo como ativo daquela entidade. Então, já vimos que precisa ser um recurso econômico e que ele precisa ser controlado. Como diz aqui, é um direito de uso e de obter benefícios econômicos. E ele não requer propriedade jurídica. Vou te dar um exemplo para você entender. Pensa que a entidade, uma determinada empresa, ela aluga um veículo de um terceiro. Ela aluga um veículo de um terceiro. A partir do momento que aquele veículo pode ser usado pela empresa da maneira que ela desejar para obter benefícios econômicos, e os benefícios econômicos serão da empresa que está utilizando o veículo, a gente diz que aquele veículo é controlado, é um recurso econômico controlado por aquela entidade, portanto ele vai fazer parte do ativo, ele será considerado para a contabilidade um bem, um ativo daquela entidade, ainda que não seja de propriedade jurídica dela, beleza? Vamos lá, avançando aqui, uma terceira palavra-chave é que o ativo ele será um recurso econômico controlado decorrente, um recurso presente, decorrente de eventos passados, beleza? Então a gente vê que existem 3 tempos aqui que você precisa saber esses tempos, porque se uma questão troca esses tempos, foge totalmente da definição de ativo. Então ativo ele é um recurso econômico presente, por ser um recurso econômico ele tem capacidade de gerar benefício futuro para aquela entidade e ele é decorrente de eventos passados, beleza? Então esses 3 tempos. Recurso presente, benefícios futuros decorrentes de eventos passados. Avançando aqui, nós podemos chegar ao segundo componente, né, do patrimônio, esse segundo item que compõe o patrimônio de uma entidade, que é o passivo, que representa as obrigações daquela entidade. Então vamos ver a definição de passivo. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados, beleza? Então, assim como a definição de ativo, a gente já pode extrair dessa definição algumas palavras-chave. A primeira palavra-chave que a gente pode ver aqui é que o passivo ele é uma obrigação presente. O que é uma obrigação? Como o próprio nome sugere, obrigação ela é um dever ou uma responsabilidade de uma determinada entidade para com outrem, para com outra pessoa, seja ela física ou jurídica. E é interessante que você saiba que essa obrigação não necessariamente ela será advinda de um instrumento jurídico, ou seja, não necessariamente será uma obrigação legal. Essa obrigação ela pode ser legal, mas ela também pode ser uma obrigação que a gente chama de não formalizada. O que é uma obrigação não formalizada? A obrigação legal ela decorre de um instrumento jurídico. Já a obrigação não formalizada ela é decorrente de uma atividade, de uma atitude daquela entidade que gerou expectativa para um terceiro de receber recursos econômicos daquela entidade. Então essa obrigação, se essa entidade ela tomou alguma atitude, exerceu alguma atividade que gerou uma expectativa válida para um terceiro de receber benefícios, né, recursos econômicos daquela entidade, então temos uma obrigação não formalizada. E uma obrigação não formalizada, ela também atende à definição de passivo. Beleza? Segunda palavra-chave, segunda expressão-chave da definição de passivo é que o passivo ele é uma obrigação presente que ele tem que ter o potencial de transferir um recurso econômico para outra
pessoa. Ou seja, para atender ao critério da definição de passivo, é necessário que aquela obrigação ela gere para a entidade o potencial de transferir um recurso econômico para um terceiro, para outra pessoa. Se não houver o potencial de transferir um recurso econômico, não atenderá à definição de passivo. As questões, elas gostam muito de trazer isso, né, nas questões. Quando a questão diz assim que o passivo atende uma determinada situação, atende à definição de passivo, mesmo que não tenha potencial mesmo que não gere potencial para aquela entidade de transferir um recurso econômico. Isso está incorreto. Para atender a definição de passivo, é necessário que haja potencial de transferir um recurso econômico. É importante que você entenda que esse recurso não necessariamente ele será monetário, pode ser um recurso não monetário. Por exemplo, a obrigação de prestar um serviço também é considerado um passivo, porque você estará transferindo um recurso econômico para outro, porém esse recurso será um recurso não monetário, será por meio da prestação de um serviço. Beleza? Próxima palavra-chave para o passivo, para a definição de passivo, é que o passivo, assim como o ativo, ele também será decorrente de um evento passado. Beleza? Então, tanto o ativo quanto o passivo, eles serão decorrentes de eventos passados. Então, se a questão te disser que o ativo ou passivo ele é decorrente de um evento futuro, ele não atende à definição de ativo ou passivo. Beleza? Não será um ativo passivo, porque para ser ativo ou passivo, precisa ser decorrente de um evento passado. Beleza? Um próximo conceito importante dentro da ideia de patrimônio, nesse momento, eu peço que você preste bastante atenção para que você não confunda as duas definições. Eu vou trazer aqui o conceito de patrimônio líquido, mas desde já eu quero que você entenda que patrimônio é uma coisa e patrimônio líquido é outra coisa. Cara, as questões adoram misturar as definições desses dois termos. A questão ela vai trazer a definição de patrimônio líquido e vai dizer que é patrimônio. Ou, ao contrário, vai trazer a definição de patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, e vai falar que é patrimônio líquido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Patrimônio é patrimônio, patrimônio líquido é patrimônio líquido. Beleza? Então agora vamos ver qual é o conceito de patrimônio líquido. Vamos lá. Patrimônio líquido, ele é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Calma, eu sei que essa definição é meio complexa, mas você vai entender o que isso significa. Vamos lá. Por participação, pegando as palavras-chave. Por participação residual, a gente entende que participação residual é a parte que sobra, ou seja, é aquilo que sobra nos ativos de uma determinada entidade, como diz a definição, após a dedução de todos os seus passivos. Então você já sabe que participação residual é aquilo que sobra. Sendo assim, o patrimônio líquido, a gente vai chamar de patrimônio líquido, aquilo que sobra quando eu pego todos os ativos de uma determinada entidade e desse ativo, desse conjunto de ativo, eu deduzo os passivos, ou seja, quando eu pego o ativo de uma entidade e desse ativo eu subtraio os passivos dessa entidade, eu tenho aquilo que a gente chama de patrimônio líquido. Por isso, ele é uma participação residual. Ele é o que sobra nos ativos da entidade depois que eu deduzo todos os passivos daquela entidade. Beleza? Então, patrimônio líquido é a participação residual, ou seja, é o que sobra. Algumas informações importantes é que o patrimônio líquido ele também vai ser chamado em algumas literaturas, por alguns autores, de obrigações da entidade com os sócios. Porém, é importante que você entenda que essa definição, essa definição de patrimônio líquido como obrigação com os sócios, essa obrigação com os sócios, ela é uma obrigação não exigível. O que significa isso? Uma obrigação que não é exigível é uma obrigação que não tem um prazo de vencimento. Por exemplo, pense, numa dívida com um terceiro. Uma dívida com um terceiro é uma obrigação daquela entidade, só que ela é uma obrigação exigível porque existe um prazo de vencimento, existe um direito do terceiro de exigir aquela transferência de recursos econômicos em um determinado momento. Então a gente chama de obrigação exigível. É uma obrigação que tem um prazo para que o terceiro exija, reivindique aquele recurso econômico que é a obrigação daquela entidade. Por outro lado, o patrimônio líquido
ele não é exigível, não existe um prazo de vencimento em que a entidade vai ter que pagar um determinado valor, ou seja, que a entidade vai ter que transferir um recurso econômico para o sócio. Por isso chamamos o patrimônio líquido também de obrigações não exigíveis, ou obrigações com os sócios, ou seja, os donos, os proprietários daquela entidade, beleza? Um outro conceito importante é que você também vai ver o patrimônio líquido ser chamado de situação patrimonial líquida. São termos sinônimos, beleza? O patrimônio líquido e a situação patrimonial líquida são conceitos semelhantes, são conceitos que falam sobre a mesma coisa, que é os ativos, o somatório dos ativos da entidade, deduzidos todos os seus passivos, ou seja, é a participação residual, beleza? Então esse é o conceito de patrimônio líquido. Então, só para relembrar, para fixar, patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Beleza? Agora vamos ver como é que isso é cobrado em provas e concursos. Questão dessa banca IBES de 2015. Vamos lá. A contabilidade é uma ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio das empresas. Como o principal objetivo da contabilidade é patrimônio, como é composto a formação do patrimônio das empresas? Letra A, alternativa A, conjunto de bens e direitos. B, conjunto de bens e obrigações. C, conjunto de bens, direitos e obrigações. D, conjunto de bens mais os direitos menos as obrigações. E, conjunto de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Então veja bem, a questão ela quer saber, né, como é composto o patrimônio de uma entidade, ou seja, como diz ali no enunciado, como é composto a formação do patrimônio das empresas. Tá vendo porque eu falei para vocês que é importante você não confundir o conceito de patrimônio e de patrimônio líquido? A gente sabe, agora você já sabe, agora você não erra mais, que o conceito de patrimônio ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações. É isso que a questão está pedindo. Então, não confunda com o conceito de patrimônio líquido. Patrimônio de uma entidade será composto pelos seus bens, direitos e obrigações. Nada tem a ver com a definição de patrimônio líquido. Patrimônio líquido é outra coisa. Beleza? Então a gente vai ver nas alternativas qual é aquela que traz conceito de bens, direitos e obrigações. Analisando as alternativas aqui, a gente vê que a alternativa que traz o conceito correto de patrimônio é a alternativa C, que diz que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. É importante que você não caia nessa pegadinha e não se confunda marcando a alternativa E, que vai dizer que o patrimônio ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido. Está errado. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. O patrimônio líquido ele não faz parte do patrimônio. O patrimônio líquido ele é um resultado, né, de pegar esses bens e direitos que formam o ativo e desses bens e direitos deduzir as obrigações que formam o passivo. Isso é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é um resultado. Ele não é um item específico que compõe o patrimônio de uma entidade. Beleza? Portanto, a alternativa correta é a letra C. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, se você conseguiu entender o que é o patrimônio, qual é a composição desse patrimônio, quais são os itens que compõem esse patrimônio, eu peço que você se inscreva aqui no canal, dê um like nesse vídeo e me siga nas redes sociais, mais especificamente lá no meu Instagram, @caio_o_contador, que eu vou estar trazendo mais aulas de contabilidade, mais conteúdos como esse para te ajudar nos seus estudos. Beleza? Um grande abraço, bora estudar e até a próxima.